Tem alguém aí que por um acaso está cansado? Sobrecarregado? Exausto talvez aí? Levanta a mão só para dar uma olhadinha assim para ver. Não sou só eu então. Ufa, já não me senti sozinho pelo menos. Queria que fosse menos, tivessem menos mãos, né? Mas infelizmente é algo que tem acontecido muito nos nossos dias, na nossa sociedade. Eu estava lendo até uma pesquisa de 2013 do Ibope, aqui, que fez uma pesquisa feita aqui no Brasil, que 98% dos brasileiros se dizem estarem cansados. 61% dizem que estão exaustos. Recebeu a palavra, irmão? Repreende em nome de Jesus, né, irmão? Vamos resolver esse negócio hoje aqui, tá bom? E o grupo de faixa etária que mais se dizia cansado nessas mesmas pesquisas é de 20 a 29 anos. Não que os outros não estejam também, mas esse é o grupo que mais colocava percentualmente esse problema com a falta de descanso. E a gente tem uma grande dificuldade com isso. E eu queria hoje olhar junto com você para a palavra de Deus para entender como que a gente pode lidar com essa exaustão. Afinal de contas, existem pedras que causam a nossa exaustão. Enquanto eu estava lendo nessa semana, 2 Samuel, capítulo 16, os últimos versículos do trecho que a gente vai estudar hoje aqui juntos, versículo 14, vai dizer que depois que Davi fez uma grande caminhada e tinha sido apedrejado, humilhado, falado mal e por aí vai, ele estava exausto. E quando li essa palavra, eu entendi que Deus queria falar comigo nesse texto. Eu queria trazer essa mensagem para você hoje, você que gosta de anotar. O tema da mensagem hoje é pedras da exaustão. Eu quero te ajudar a lidar com pedras que muitas vezes vêm na nossa direção, vêm ao nosso encontro quando menos esperamos e não queremos, mas têm o poder de roubar as nossas forças e muitas vezes tirar o nosso foco e gastar muitas energias e inclusive trazer exaustão em alguns momentos da nossa vida. Um filósofo sul-coreano, autor do livro Sociedade do Cansaço, vai dizer que nós estamos vivendo um tempo de uma epidemia de cansaço. Como assim, pastor? Pega esse negócio. Olha, se você ficar muito tempo de alguém que está muito cansado, é bem provável que você se sinta um pouquinho mais cansado também, né? Mas a grande questão que ele coloca é que numa sociedade como a qual nós vivemos, com multitarefas, multitelas, multicompromissos e multiresponsabilidades, o homem moderno não estava sendo preparado para lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. E eu quero olhar com você hoje para a palavra de Deus e entender como que a gente pode enfrentar essa epidemia de cansaço, entendendo quais são as pedras que muitas vezes têm pesado mais sobre a nossa vida, como a palavra de Deus nos ensina hoje aqui também. Recentemente eu estava indo fazer um casamento, e eu amo fazer casamentos, faço muitos casamentos, mas, por incrível que pareça, os pastores também cansam, de vez em quando. E eu estava exausto. Era um sábado à tarde, eu estava indo fazer um casamento numa chácara, e no caminho dessa chácara, na BR, indo para lá, eu lembro que eu estava tão cansado, que a coisa que eu menos queria fazer, confessando o pecado aqui para vocês já, hoje, era fazer um casamento naquele dia. Por mais que eu ame fazer casamentos, porque eu estava exausto. Não é que eu não queria fazer o casamento, eu não tinha forças para fazer aquele casamento. Essa era a verdade. E eu não sei se já percebeu, quando você está mais fraco, exausto, você fica mais suscetível a ciladas do maligno, você fica mais suscetível a palavras que outras pessoas proferem sobre você, que se você estivesse bem não deixaria entrar no coração. Não é verdade? E naquele dia, extremamente exausto, não pensando tão racionalmente assim, eu lembro que eu comecei a ouvir uma voz que não era a voz do meu Senhor que eu reconheço. E aquela voz dizia assim: vira o volante, joga o carro no viaduto, sai dessa, ninguém vai sentir tua falta, você está exausto mesmo, acaba com esse cansaço de uma vez por todas. E por alguns instantes a voz do inimigo foi tomando parte daquele carro. Até que eu consegui entender e comecei a clamar pela presença do Senhor naquele lugar. Fiz o casamento e voltei adorando ao Senhor, com as forças revigoradas do alto. E por isso hoje eu quero trazer essa mensagem para revigorar as tuas forças em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que os jovens se cansam, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Eu creio nessa palavra. Lógico que tem ajuste que nós podemos fazer nas agendas e ajustar algumas áreas da vida, mas eu quero te ajudar hoje a lidar
com algumas lutas espirituais e batalhas nas quais nós enfrentamos, que muitas vezes, quando não percebemos, tem o poder de esgotar as nossas forças e tirar o foco daquilo que Deus quer fazer também através das nossas vidas. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Eu quero ler com você a palavra de Deus nesse texto. Segundo Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado do clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou ao seu filho Absalão. Finalmente, está provando do seu próprio remédio, pois é assassino. Então, Absai, filho de Zeruia, disse: Por que esse cão morto amaldiçoa meu senhor, ó rei? Dê a ordem, e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: Quem pediu a sua opinião, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou esse homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Absai e a todos os seus servos: Meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenha sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei o seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos os que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e por isso descansaram ali. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações, nos dá, Deus, entendimento da Tua palavra, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, Pai. Aqueles que não Te conhecem ainda possam Te conhecer e ouvir a Tua voz hoje nesse lugar, Pai. A Tua palavra é viva, real, eficaz, e ela pode penetrar os nossos corações, nos dando entendimento. E eu oro agora, Deus, não pelas emoções, mas pelas nossas razões aqui, pelo nosso intelecto, que possamos entender, não apenas com as emoções, mas com a nossa razão, aquilo que o Senhor quer ministrar e falar aos nossos corações, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos mostra como que algumas pedras têm a tendência de roubar as nossas energias e muitas vezes até nos levar à completa exaustão. E hoje eu quero olhar para esse texto junto com você e aprender com Davi como que nós devemos lidar com essas pedras que têm essa tendência de roubar tão rapidamente as nossas forças e as nossas energias. Existem pedras que doem mais do que outras. Normalmente pedras de pessoas que são mais próximas têm uma grande tendência a doer bem mais do que de pessoas que você não tem tanto contato assim. Existem pedras que doem mais quando acertam em lugares que nos machucam mais. Eu quero olhar com você nesse texto 3 pedras ou 3 áreas que quando nos acertam têm um grande poder de destruição e de tirar a gente do nosso foco, do objetivo daquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. E sabe, muitas vezes estamos tão cansados, que está difícil até de trabalhar. Só não para porque tem muito boleto para pagar. E só não aposenta porque é muito jovem. Porque está difícil, gente. Vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros aqui. Primeira pedra que eu quero ver com você aqui nesse texto são as pedras do passado. Versículo 5 até o versículo 7. Simei, esse homem da tribo de Saul, ele tem um encontro ali com Davi, que estava fugindo
do seu próprio filho. Ele havia saído de Jerusalém, fugindo da cidade, porque Absalão, seu filho, havia agora usurpado o poder e estava perseguindo o próprio pai. Ele deixa algumas das pessoas próximas a ele ainda no reino e sai com alguns dos seus soldados, como Abissai, que é um dos homens citados aqui no texto, rumo ao Rio Jordão. À medida que eles chegam na cidade de Baurim, ali, eles seguem em direção 32 quilômetros até as margens do Jordão, perto de Gilgal, uma cidade muito conhecida no tempo bíblico, onde eles vão se assentar naquele lugar para descansar. Mas eles não estavam cansados simplesmente por causa da caminhada, mas estavam cansados pelas pedradas e pedaços de terra e calúnias que haviam recebidos por parte desse homem chamado Simei, porque eles estavam chegando agora próximo à região da tribo de Benjamim, que era uma região ainda que estava muito partidária ainda a Saul, e por isso tinha uma grande oposição ao rei Davi. E inflamado pelo rei Davi, inflamado pelas injustiças que ele acreditava, Simei vai de encontro ao rei, e num barranco, numa parte mais elevada, onde eles caminham por um vale abaixo, ele começa a insultar o rei, trazer palavras muito pesadas, jogando pedras, jogando pedaços de terra em cima do rei, que não tem reações como as pessoas esperavam que ele tivesse naquele momento. E é interessante porque, à medida que Simei começa a trazer algumas coisas que têm a ver com o passado de Davi, existem coisas do nosso passado que machucam mais do que outras áreas. Existem áreas que às vezes vão diretamente com os nossos principais erros. Simei estava falando e relembrando quando ele diz que ele era um assassino, dizendo com relação a Urias, ou trazendo um peso sobre Davi, como era o caso, por exemplo, da morte de Isbosete, quando Davi estava ainda junto ao exército filisteu e o filho do rei havia sido morto, colocando na conta de Davi, inclusive, a própria morte de Saul, da qual ele não teve culpa. Mas um homem cego pelo ódio, cego pela injustiça, que era aquilo que ele acreditava, começa a fazer isso contra o rei Davi, e trazendo coisas do seu passado, onde doía muito. Quais são as áreas do teu passado que, se forem expostas, talvez tragam grandes perdas para você? Quais são as áreas do teu passado que talvez você tenha tentado esconder há tanto tempo de tanta gente, que tem te deixado sobrecarregado, que tem roubado as tuas forças? Porque, afinal de contas, tentar acobertar o pecado ou esconder coisas de problemas do passado dá muito trabalho. Você tem que mudar de cidade, se afastar de pessoas, porque se você encontra as pessoas que sabem do teu passado, que sabem da tua história, você fica morrendo de medo de que alguém vá falar algo que não deveria, ou talvez queira te ofender de alguma forma que seja mais pesado. E essa é a grande questão. Por isso que as pedras que são jogadas contra nós, que remetem ao nosso passado, daquilo que está escondido e que não foi resolvido, elas são extremamente pesadas. Agora, o que é mais pesado é ficar tentando encobrir o pecado. O que é mais pesado e exaustivo é ficar tentando fazer com que as coisas do passado não façam parte mais do nosso presente. E sabe, eu não sei quais são as áreas que o Espírito está ministrando agora no teu coração. O que ele está trazendo à memória que talvez tenha acontecido na tua vida, que você foi vítima, ou você até tenha causado coisas erradas, quais você fez no teu passado. Que talvez, se as pessoas te conhecem hoje, estariam extremamente assustadas com relação a coisas que você já viveu, já fez há algum tempo atrás. Mas sabe, todos nós temos pontos fracos. Pontos no nosso passado que, quando são trazidos à tona, podem nos derrubar facilmente. Mas não percebemos que carregar esse peso dá muito mais trabalho do que resolver os problemas do passado. O problema de esconder o nosso passado é que, quando o escondemos, ele se torna como se fosse um fantasma, que de tempos em tempos vem nos assombrar. E é muito pesado de carregar. O que tem te assombrado? O que ninguém pode saber? Qual é o ponto fraco que tem te aprisionado e sugado as tuas forças? Por isso que essas pedras são tão difíceis de lidar. E sabe,
Quando eu olho para a história bíblica, a gente vê uma série de personagens que tiveram grandes erros no seu passado. Alguns até fugiram por causa disso, mas todos aqueles que foram confrontados pelo seu passado se arrependeram e buscaram retratação por aquilo que haviam feito. Deus os exaltou em lugares grandes. Quando eu olho, por exemplo, até para a história de quadrinhos, gente. Entre tantos super-heróis criados por aí afora, sabe o que existe algo em comum? Quando o ponto fraco de um super-herói é revelado, os vilões fazem a festa. E não tem ninguém que sabe melhor o teu ponto fraco do que o nosso maior inimigo. Ele sabe apertar onde dói. Ele sabe que você não tem tanta paciência assim. Ele sabe que teu sangue ferve no trânsito, que o pé tem que se converter, meu irmão. Fala, Deus. Não precisa cutucar, irmão, que fica feio, tá? A pessoa já entendeu, você não precisa cutucar mais, né? É ou não é verdade? Agora, olha só que interessante. Por exemplo, entre tantos super-heróis por aí, um dos mais fortes das histórias de quadrinhos é, por exemplo, o Super-Homem. Todo mundo sabe o ponto fraco dele, que é o quê? Kryptonita, né? Não tem muito por aí, mas todo mundo sabe. Agora, não é o único ponto fraco. Existe outro, por exemplo, o Sol. Se ele não recebe o Sol, né, ou a luz amarela desse Sol que nós estamos nessa terra, nas histórias dos quadrinhos, ele perde a sua força. É igualzinho eu e você, meu irmão. Existem kryptonitas que roubam as nossas forças. Mas, se não estamos nos alimentando daquilo que alimenta o nosso espírito, também estamos fracos, estamos suscetíveis a grandes ciladas do inimigo. Por quê? Você está fraco, meu irmão. A tua carne está mais forte que o teu espírito. Vai dar ruim. Quais são as suas fraquezas do passado que têm que ser expostas, tratadas, para que não venham afetar o seu futuro? Meu irmão, pecado não pode ser acobertado. Pecado tem que ser tratado. Não pode ser escondido. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Não sei se você lembra da história da carta de Filemão. É um livro muito interessante, apenas um capítulo, na verdade, onde Paulo escreve uma carta destinada a seu filho na fé, chamado Filemão, para que ele pudesse inocentar a pena de um escravo, ladrão, fugitivo, que havia fugido da casa de Filemão, senhor de escravos e líder da igreja que se reunia naquele lugar, que se encontrou com Paulo em Roma e havia se convertido, para que ele pudesse levar uma carta muito pessoal em mãos, entregar para Filemão, e Filemão pudesse amenizar a pena do escravo Onésimo, para que ele não viesse a morrer, porque a pena de um escravo fugitivo naquela época, no Império Romano, era a própria morte. Ia servir de exemplo para os demais. Só que a carta termina, e nós não sabemos o final dessa carta. Apenas que um escravo, ladrão, fugitivo, foi para Roma e se converteu nas pregações de Paulo, que escreveu uma carta muito pessoal, dizendo que enviava Onésimo e a carta como enviando o seu próprio coração, a quem ele podia ordenar, por ser pai na fé de Filemão, mas estava apenas pedindo que pudesse ponderar e amenizar a pena daquele homem que agora era um irmão em Cristo Jesus. Mas é muito interessante porque nos escritos dos pais da igreja, um escrito interessante quando Inácio ele é preso e levado preso para Roma, para Antioquia, perdão, entre o percurso ele começa a escrever algumas cartas, e ele escreve uma carta para o grande bispo de uma região das igrejas da Ásia Menor, na cidade de Éfeso, cujo qual o nome era Onésimo. O escravo, ladrão, fugitivo, que tinha tudo para simplesmente ir embora e deixar Paulo simplesmente na conversa, mas resolveu tratar o pecado que ele havia cometido e colocar a sua vida nas mãos de Filemão, porque acreditava que o Senhor já o havia salvo e ele não podia ter coisas mal resolvidas com o seu passado. Porque aquilo que Deus queria fazer através da vida de Onésimo era muito maior do que um passado que podia simplesmente tentar apagar ou impedi-lo de viver coisas que o Senhor tinha para fazê-lo viver na sua vida. E sabe, eu creio que o Senhor quer levar muitos de nós aqui para lugares cada vez maiores. Mas isso não vai acontecer enquanto tivermos áreas obscuras, escondidas do nosso passado,
que não foram tratadas, perdoadas, regeneradas, que Deus não vai exaltar ninguém, ou não vai promover alguém, ou dar mais responsabilidade, autoridade, sabendo que existem coisas para resolver na tua vida. Quais são as áreas na tua vida que as pedras dos cimeis por aí, ou do inimigo, têm chegado e batido naquele lugar que mais dói, que só você sabe? Qual é a área da tua vida que está tentando vencer faz tempo? Que infelizmente, talvez, tenha se tornado até um pecado de estimação. Só que pecado de estimação, gente, não vira animal bonitinho, vira monstro, que fica te assombrando também. E sabe, tenho conversado com muita gente da igreja que tem falado sobre pecados ocultos e coisas escondidas na vida. Meu irmão, busca um parceiro de oração. Busca alguém para caminhar com você. Não anda sozinho. Qual que é o problema, meu irmão? É a mentira? É droga? É pornografia? É sexo antes do casamento? O que tem tirado a tua autoridade espiritual? Deus quer nos levar para vivermos coisas cada vez maiores. Mas isso só vai acontecer quando resolvemos as pendências do passado ao ponto de quando as acusações e as pedras chegarem, isso seja tão público, tão perdoado já, que não tenha mais efeito sobre nós. As pedras do passado só são pesadas na nossa vida quando elas não são públicas, quando elas não foram perdoadas ainda e não viveram um arrependimento. E por isso que carregar isso, ou levar essas pedradas, pode ser tão pesado. Por que Davi não reagia? O pecado dele estava mais do que exposto. Todo o povo sabia o que ele tinha feito com Urias. Ele havia sido confrontado pelo profeta. Ele estava triste, ele estava acabado, sendo traído pelo próprio filho. Aquilo era público. E quando isso acontece, por mais que possa entristecer o nosso coração, não tem o mesmo poder de nos afetar. Sabe por quê? O inimigo sabe onde dói, mas ele sabe também que quando isso não foi ainda tornado público, ou não foi ainda confessado, isso tem o poder de nos aprisionar também. São como algemas colocadas sobre nós. Segundo pedras que podem trazer a nossa exaustão, segundo esse texto, são as pedras da nossa imagem. Dá uma olhadinha comigo no versículo 8. Diz assim: o Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono, e agora o Senhor entregou a seu filho Absalão. Finalmente, está provando do seu próprio remédio, porque é assassino. Além de trazer à tona questões do passado de Davi, Simei, com as suas pedras e suas palavras, começa agora a tentar afetar a imagem do rei Davi. Ele tenta, por não conseguir afetar o seu passado, ele vai tentar agora denegrir a imagem do rei, trazendo agora calúnias contra ele, dizendo que o próprio rei Davi era aquele que havia usurpado o reino, usurpado o trono de Saul, o que não é verdade, porque ele honrou em tudo o que podia. A grande questão é que quando alguém está tão machucado e cego pelas injustiças que acredita, ele começa a atacar as pessoas à sua volta e muitas vezes nós, mexidos, acabamos respondendo da maneira errada. E o problema com relação à nossa própria imagem é que quando nós estamos preocupados demais com a nossa própria imagem, isso vai dar muito trabalho para proteger, porque dá muito trabalho ficar fazendo gestão de risco, impedindo que, seja em algo presencial ou através das redes sociais, você venha tentar manter aquilo que a tua imagem parece que está talvez mostrando. E afinal de contas, vamos falar a verdade, aquilo que talvez apareça nas fotos da rede social não é você. É tanto filtro colocado que você não é. É ou não é verdade, meu irmão? Você não tem nem coragem de postar foto sem filtro. Posta aí, quero ver.
Brincadeira, a gente não precisa, tá? Mas se postar... Não, brincadeira. Vamos lá. Ó, sabe? Presta atenção. Sabe, existe algo muito profundo nesse texto, porque só quando a nossa imagem quebra, Jesus se revela. Mas enquanto você ficar perdendo o teu tempo, gastando as tuas energias, tentando preservar a sua própria imagem, Jesus não vai se revelar nisso. Agora, quando a tua imagem rachar, a cara estiver no pó, humilhado, depois de sofrer muito, não que eu queira que você sofra, em nome de Jesus. Jesus começa a se revelar. Porque aquilo que tem que passar da nossa vida não é a nossa imagem, é o próprio Cristo. Ele que tem que aparecer, Ele tem que crescer, a gente tem que diminuir, meu irmão. É muito interessante porque nesse texto, todo o sofrimento que Davi havia presenciado e vivido o tornou mais semelhante a Cristo. Foi rejeitado pelo seu próprio povo e traído por um amigo próximo, abriu mão de tudo por amor ao povo e teria entregue até mesmo a própria vida para salvar o seu filho rebelde que merecia a morte. Assim como Jesus, Davi atravessou o Cedron e subiu ao Monte das Oliveiras, foi acusado falsamente, tratado de modo vergonhoso e, no entanto, sujeitou-se à vontade soberana de Deus. Assim como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que Davi está ensinando para mim, para você hoje aqui, é que enquanto você for o juiz das suas causas, você vai ficar tentando proteger a sua própria imagem, mas quando o Senhor se torna o seu juiz, Ele está vendo cada calúnia, Ele está vendo cada pedrada, Ele está vendo cada problema, Ele está vendo cada uma das situações que você passa. E a palavra de Deus vai dizer que as nossas lágrimas têm que ser depositadas no lugar correto. E quando depositamos as nossas lágrimas no odre do Senhor, Ele contabiliza cada uma delas. E segundo a sua palavra, Ele vai fazer justiça em cada uma delas. Aleluia! Mas enquanto você continuar tentando ser o seu próprio juiz e preservar a sua própria imagem, Jesus não vai se revelar através da sua vida, mas à medida que a sua própria imagem não é mais nada, indiferente, porque não importa o que as pessoas falam ao teu respeito, não importa o que as pessoas começam a dizer, ou rumores que podem surgir com relação à tua própria vida, porque aqueles que te conhecem sabem que aquilo não é verdade. Independente das pessoas que têm tentado te derrubar, o Senhor realmente sabe quem você é. Para de se preocupar demais com o que as pessoas estão falando, deixando de falar a teu respeito, e volta a se preocupar com relação àquilo que Deus está afirmando a teu respeito, que você é filho amado, Deus tem planos tremendos para a tua vida, Ele vai usar a tua vida assim de maneira poderosa. Para de se preocupar com a sua imagem, para de se preocupar com os problemas do passado, traz logo à tona, resolve os BO, meu irmão. Deus quer usar o seu povo para um novo tempo. Mas isso só vai acontecer quando a imagem dele começar a se revelar ainda mais através de nós, principalmente quando passamos por sofrimentos. O melhor termômetro do cristão é o sofrimento. Porque quando nós estamos sofrendo, quando somos caluniados, perseguidos, maltratados, mal falados, nem sei que mais palavra falar, mas tudo que é de ruim, nós somos provados e aprovados pelo Senhor. Não é que o crente não se entristece, não é que ele passa pelo luto, feliz da vida, porque ninguém passa assim. Mas ele confia no Senhor, nas promessas de Deus de que Ele estaria do nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos. E sabe, coisa complicada, gente, é lidar com calúnia. Coisa complicada é lidar com fake news, meu irmão. Quando alguém começa a falar de você e quer te derrubar, ou negócio difícil, ou coisa que não devia acontecer no meio do corpo de Cristo, na igreja. Fofoca, meu irmão. Meu Deus do céu, gente, eu não tenho paciência para fofoca, gente. A maior perda de tempo da igreja é fofoca. Falsa impressão. Quando você ficou chateado com alguém, porque você acha que aquela pessoa não gosta de você. Porque você acha que aquela pessoa falou alguma coisa, você nem sabe o que ela falou. Isso é terreno para o inimigo tentar trazer divisão e afastar os irmãos. Meu irmão, vai lá resolver.
Sabe quem não gosta de resolver coisa? Sabe? Criança espiritual. Sabe o que adulto espiritual faz, meu irmão? Resolve os B.O. Cara, não gostei. O cara falou um negócio lá. Vai resolver. Fala com o irmão lá. Em amor, né, meu irmão? Não vai ser cimento tacando pedra também, né? Também não adianta. Em amor, para resolver, para trazer unidade. E Deus vai, inclusive, trabalhar maturidade na gente através desse processo. Agora, por exemplo, olha a fake news. 12 espias são mandados para espiar a terra. Os 12 voltam, 2 dizendo, é lá, é agora, é para ontem. O Senhor está conosco, tem um povo mais complicado lá para lutar, mas Deus está junto. Outros 10, não vai dar. Não tem jeito, eles viram a mesma coisa, gente. E começam a espalhar um rumor entre o povo de que era impossível conquistar aquela terra. Gente, impossível para Deus, que tinha tirado o povo da escravidão, aberto o Mar Vermelho, enviado as 10 pragas, conduzido o povo para o deserto, trazendo comida todo dia. O povo incrédulo. Igual eu e você, meu irmão. E a fake news vai se espalhando, os rumores vão chegando, as lendas vão surgindo. E tem lenda e rumor por aí afora, inclusive no corpo de Cristo. Por exemplo, tem uns rumores meio estranhos por aí, por exemplo. Tem gente que diz que João não morreu até hoje. Tem gente que acredita, gente. O cara começa a ler o Código da Vinci, então, meu Deus do céu, pira a cabeça nos negócios malucos lá. Né? E na história da humanidade, por exemplo, 1938, se não me falha a memória, um programa de rádio começa a passar parte de um livro, Guerra dos Mundos. As pessoas ficam desesperadas e começam a achar que os marcianos estão invadindo a Terra. Começam a deixar suas casas, começam a ir embora, gente. Que negócio mais maluco, gente. Um rumor levado que o pessoal acreditou. E Curitiba? Curitiba tem rumor também? Tem. Você já ouviu a história da loira do cemitério municipal? Ah, alguém falou já aqui. Da noiva do Barigui? E a mais conhecida de todas, que até hoje me dá um tremelique no olho de vez em quando, o homem do saco. É ou não é verdade? Os pais falavam o que para os filhos? Olha, se ficar muito longe, vem o homem do saco e põe dentro do saco e leva embora e nunca mais vê. Quem já ouviu essa história, gente? Olha o rumor, gente, terrorista na vida das crianças, gente. Coisa do inimigo. Não replica, por favor, tá? É lenda urbana. Mas você percebe como os rumores vão tomando conta? E olha quantas pessoas ouviram o mesmo negócio, gente. Que coisa mais maluca. Agora, para dar atenção para tantos rumores, ou que as pessoas ficam falando por aí, comece a dar atenção para aquilo que Deus tem afirmado a teu respeito. Agora, a grande questão, gente, não é quem joga pedra, o tamanho da pedra, nem se ela afeta a imagem ou se ela é do passado. A grande questão do texto não é quando a pedra vem, porque elas vão vir. Não quero ser o profeta do caos, mas elas vão vir, meu irmão. Não tem jeito. Não adianta. Vai chegar. Agora, a grande questão é como você reage quando as pedras vêm. Parte prática da pregação. Como fazer para espiritualmente aliviar o peso de pedras que recebemos tão pesadas de inimigos nossos? Pessoas que querem o nosso mal, que causam calúnias, dores na nossa vida. Pessoas que tentam afetar a nossa imagem. É fácil, meu irmão. Simples. É só fazer igual Davi. Aceita. Que dói menos. Ou melhor, sabe por quê que ele fez assim? Porque não era a imagem dele. Era a imagem de Cristo. E Cristo não tem que ser defendido. Ele tem que ser vivido. E quando você vive Jesus, calúnias como essas não passam de bobagem. E não tiram o teu foco, porque a luz de Cristo é tão forte na tua vida, que isso é perda de tempo. E Deus está vendo. Ele vai julgar. Fica tranquilo. Pastor, mas meu sangue ferveu, pastor. É tão difícil lidar com um negócio desse, é tão complicado, é pesado, pastor. Na verdade, o que eu queria era... na verdade, você que é sanguíneo já pensou assim, né? Colérico também. Os outros não. Mas a grande questão, gente,
que Davi havia feito, que nós precisamos aprender, não é a tua imagem, é a imagem de Cristo. E se você reagir pela tua natureza carnal e não espiritual, o que vai ser afetado não é a tua imagem, mas a imagem de Cristo. Porque você está agindo da maneira errada. Quando a palavra de Deus vai dizer para nós o quê? Se você levar de um lado, uma face dá a outra. A palavra de Deus fala uns negócios meio estranhos, vamos falar a verdade. Ela fala para a gente amar os inimigos, orar porque a gente não gosta. Pastor, como é que eu amo o inimigo? Ora por ele todo dia e dá presente caro. Por que caro? Que você é mão de vaca e quer dar 1,99. Para dizer, calar tua consciência que você está fazendo bem, mas na verdade, é só tentando dar um jeitinho brasileiro. Por que vai dar caro, pastor? Você vai dar o que você queria ganhar. E você tira a tua própria vontade para dar algo para alguém que você não queria dar. Que não merece, por sinal. Mas é exatamente isso que Davi estava fazendo. Sabe por quê? Absaí vai dizer ali, inclusive, que ele queria matar lá de uma vez o cara lá e resolver. E quando aquele homem falava, ele falava a verdade, gente. E Davi fala, não faça isso. E olha o que Davi faz. Passa o tempo, eles chegam, descansam, passa um tempo depois disso, Davi volta a ser rei, e agora que ele tinha toda a autoridade de volta, que ele podia pesar a mão sobre Simei, o que ele faz? Perdoa, exalta, promove, honra alguém que não merecia receber honra. Isso é maturidade espiritual. E vai dizer, inclusive quando ele vai passar o reinado para Salomão, falei, olha, não faça nada contra ele, mas fica ao teu critério. E ele dá a resposta. Salomão vai dizer, Simei, se você ficar em Jerusalém e não sair daqui, está garantido o resto da vida. Agora, se pisou fora, a conta em risco. O que ele faz, meu irmão? Pisa fora, né? Mas o problema é dele. Agora, a grande questão é, cara, Davi estava honrando, inclusive, aquele que tinha ofendido, aquele que tinha maltratado, aquele que tinha trazido calúnias, aquele que tinha machucado. Meu irmão, levar a pedrada dói. E algumas delas doem mais do que outras. E não estava dando pedrada sozinho, estava com soldados junto, com pessoas que eram próximas a ele, vendo as pedradas, os caras tomando pedrada junto. Machuca muito, gente. O que Davi estava fazendo era mostrando que a imagem dele não era nada. E que ele não precisava se rebaixar ou punir ninguém para manter a sua imagem, porque a autoridade de verdade é dada por Deus e não por homens. Última pedra que eu quero ver com você aqui são as pedras da credibilidade. Versículo 11 diz assim, então Davi disse a Absaí e a todos os seus servos, meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos de fazer o mesmo? Deixe-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. E sabe, a credibilidade é algo difícil quando ela é afetada na nossa vida, porque a credibilidade é alguém que passa confiança, alguém que tem integridade. E as pedras que afetam a nossa credibilidade, elas doem mais porque elas afetam o nosso caráter. Aquilo que é mais profundo em nós. Mexem com áreas da vida que são extremamente pesadas de conseguirmos lidar. E Simei tenta atingir exatamente isso em Davi, quando começa a trazer agora as questões da paternidade de Davi. Trazendo à tona agora, além da paternidade, tentando falar em nome de Deus com relação ao próprio Davi, afetando o relacionamento que ele tinha com o próprio Deus. E ele vai afetar a credibilidade do rei Davi. E sabe, a credibilidade é aquilo que os outros dizem ao nosso respeito, mas também aquilo que nós pensamos ao nosso respeito. Tem pessoas que de tão exaustas, nem mesmo conseguem acreditar mais em si mesmas. E sabe, quando estamos cansados, temos uma grande tendência a supervalorizar coisas que normalmente não daríamos tanta vazão assim. Palavras mal posicionadas, coisas faladas ao nosso respeito, que normalmente não nos afetariam quando estamos sobrecarregados, cansados, mais pesados,
aquelas palavras parecem que têm um poder tão forte de penetrar no nosso coração e de formarem raízes e causarem males profundos para nós, fazendo com que venhamos a duvidar, inclusive, da nossa própria integridade, do nosso próprio chamado ou daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E sabe, eu lembro de uma época que eu estava tão cansado, tão exaurido pelas forças em meio às correrias na igreja. Faz uns anos isso já passou, graças a Deus. E eu lembro que naquela semana eu ouvi algumas pessoas conversando e falando ao meu respeito, dizendo que tinha um nome que eles estavam me chamando. E falavam que eu era o pastor que fala muito rapidinho. Meio Catarina, como dizem por aí, né? Mas eu sou paranaense, tá, gente? Não tem jeito. E sabe, aquilo num dia normal, cara, fala rápido, devagar, né? Tem uns que falam muito devagar também, que fala... E, gente, fala mal... Posso contar um segredo? Rapidinho, parênteses da pregação aqui. As pessoas falam mal de você. Sabia? É verdade. Tem muita gente que fala mal de você. Sabia? É sério, gente. Tô falando sério. Recebe? Não, brincadeira. Mas, gente, sabe qual é a questão? Se você ficar dando bola para essas coisas, isso se torna pesado. Agora, quando você está tão cansado, você dá vazão para coisas que não devia. E eu comecei a colocar aquilo na cabeça. Cara, eu falo rápido demais. Talvez eu não devia ser pastor. Eu lembro que um cara na mesma semana, olha a coisa do inimigo, gente. Falou, pastor, você nunca pensou em ser radialista? Pastor, nunca pensou em ser comentador de jogo de futebol, pastor? Talvez tivesse mais sucesso. Gente, pra você ter uma noção, eu estou falando devagar, tá? Eu não vou nem fazer o teste e falar rápido aqui. Mas outro dia, o pessoal queria gravar um vídeo com um texto enorme que tinha que encaixar em 45 segundos. Subiram lá e pediram para gravar o áudio disso. De maneira entendível, eu fiz. Deu 38. Mas eles achavam que não ia caber em 45. Eles tinham testado com outras pessoas também. E eu me controlo muito para tentar falar mais devagar. É claro, gente, que todo mundo pode melhorar, né? Você pode fazer oratória, pode começar a criar algumas questões para encontrar caminhos de falar um pouquinho mais devagar, ser compreendido e tudo mais. Mas na mesma semana, ó, o inimigo de novo aí, o carçudo não é fácil. Fui sair com a minha família no shopping, encontramos uma família da igreja, e a mãe lá daquela família falou, nossa, olha cá, é aquele pastor que fala bem rapidinho, né? Aquele dia, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Só que aquilo pesou meu coração, voltei para casa desanimado. E comecei a me questionar, Deus, será que eu entendi errado? Será que é ministério mesmo que tem para a minha vida? Será que eu não me empolguei um pouco mais, que afinal de contas meu pai também é pastor? Será que não é outra coisa? E eu lembro que eu fiz o que eu faço todas as vezes que eu estou desanimado e estou em dúvida de algumas coisas. Eu fui orar, meu irmão. Eu fui orar, e orei por um tempo, até que Deus me visitou. E falou assim comigo, Lucas, você fala rapidinho. Mas fui eu que te fiz assim. Dá para melhorar um pouquinho? Dá. Mas eu fiz você assim para pregar para uma geração que assiste vídeo em velocidade aumentada. Você viu só como é que é o negócio? Agora, posso pedir uma ajuda tua? Posso pedir uma ajuda tua? Você pode me ajudar em oração pelo pessoal que faz tradução de Libras quando eu prego? Que é tipo Olimpíada, eles fazendo um revezamento de bastão. Cada ponto é um, gente, porque sua camisa ali, ó, não é fácil. Eu não vou nem olhar para não perder aqui, mas tudo bem. Vamos voltando, volta a pregação aqui. Vai lá. Gente, existem textos na Bíblia, na palavra de Deus, que são complicados de entender, mas são mais complicados ainda de viver. Por exemplo, esse texto. Davi vai dizer que ele entendia que aquela perseguição, aquelas calúnias e as pedradas, inclusive, vinham da parte de Deus para contra ele. E por isso que ele não reagia e não estava fazendo nada, estava sofrendo quieto. Porque ele acreditava que Deus queria trabalhar, inclusive, através daquilo. E ele traz um conceito muito interessante, que na versão aqui da NVI que eu li, não está aparecendo, mas se você tiver com uma outra versão, como por exemplo, da Revista Atualizada, se não me falha a memória, vai aparecer um outro termo no versículo 12 ou 13, que vai dizer que, quando ele sofria injustiças, Deus podia transformar aquilo e julgar a causa dele. Mas na outra versão vai aparecer que ele estava esperando que Deus transformasse maldição em bênção.
algo que Deus é especialista. Isso faz com que se torne mais leve, porque aquilo que foi pesado por um tempo na nossa vida pode sim se tornar uma grande bênção de Deus ou até um livramento. Por exemplo, Paulo, quando estava na prisão, ainda em Roma, escreveu as cartas da prisão. O naufrágio, no livro de Atos, foi um livramento. Existem tantos textos na palavra de Deus onde maldições, problemas e coisas complicadas Deus transforma em bênção. É claro e evidente que enquanto você está passando, não é fácil lidar. Está desanimado, você murmura. Gente é humano. Agora, quando você se afasta um pouco daquela situação, acalma o coração e começa a tentar olhar com os olhos espirituais, tentando entender o que Deus quer fazer. Por que isso está acontecendo? Afinal de contas, o que Davi estava fazendo aqui era o que Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas que negócio complicado de entender. Como é que as pedradas cooperam? Como é que as calúnias cooperam? Como é que os problemas ou as maldições podem cooperar para o bem se estão me causando males? Existem coisas na Bíblia que são complicadas de serem entendidas. Porque a grande questão do que ele nos mostra aqui é que uma maldição, um problema, algo pesado de ser lidado, Deus transformou em bênção. Quer ver um exemplo? Alguém que está terminando um noivado, por exemplo. Algo pesadíssimo. Ninguém quer passar por isso. Mas alguns anos depois, já para pensar que aquilo pode ter sido um livramento? Uma maldição que se torna bênção. Faz sentido? Às vezes, o emprego que você perde lá atrás se torna uma bênção de Deus lá na frente. São tantas as histórias, tanto na Bíblia quanto do povo de Deus e de pessoas aqui nessa igreja, de maldições que se tornam bênção. Gente, é muita coisa. E sabe, quando eu falo sobre isso, eu lembro muito de um texto muito conhecido da palavra de Deus, Números capítulo 14, onde Moisés e Arão vivem um grande problema, maldição. O povo se une contra eles. Os líderes que estavam carregando o povo nas costas, essa é a verdade. E começa a falar assim, olha, esse negócio de Deus falar só através de vocês não vai dar certo. Deus vai falar com todo mundo aqui, estamos juntos. Na hora de virar sacerdote, ninguém queria, né? Mas agora na hora ali quer também. Mas tudo bem. E eles começam a questionar a autoridade espiritual na vida de Moisés e de Arão. Agora, a beleza do texto está na reação de Moisés e de Arão. Eles não brigam, eles não questionam, eles não argumentam, mesmo tendo todo o direito, e talvez até a vontade. Eles oram e pedem para Deus dar a direção, e Deus fala, amanhã, um de cada uma das tribos vai trazer um líder com um bordão na mão, e o bordão que florescer, esse é aquele que eu vou derramar da autoridade. E eles fazem aquilo. Um deles era o próprio Arão. Qual é o bordão que floresce, meu irmão? O de Arão. E essa é uma das belezas da credibilidade espiritual. Ela não tem que ser defendida, ela tem que ser vivida. Porque quem derrama da autoridade é o próprio Deus. Se estão falando mal de você, glória a Deus. Se estão te caluniando, meu irmão, glória a Deus. Se estão te perseguindo, meu irmão, você está vivendo promessas que a Bíblia diz que a gente ia viver. Glória a Deus. Para de dar vazão para essas bobagens. A tua credencial é maior. O teu bordão está florescendo em nome de Jesus. E sabe, eu acho interessante porque no meio do corpo de Cristo, infelizmente essa parte de fofoca é algo tão complicado e calúnia e gente tentando derrubar uns aos outros, algo que não devia acontecer no corpo de Cristo. Mas formar a credibilidade numa pessoa, caráter em alguém, leva tempo. É como se fosse essa jarrinha aqui, ó. E você vai formando de pouquinho. É grão após grão, atitude após atitude. E você vai derramando cada vez mais aí. E Deus vai trabalhando na nossa vida.
até o ponto, cara, aprovado por Deus, o caráter é renovado, crescendo cada vez mais. Mas ajuntar e formar o caráter de alguém dá trabalho, demora. Isso aqui é muito tempo de secreto. Isso aqui é muito tempo de investimento espiritual na vida de alguém. Ajuntar demora demais. O grande problema é que nem todo mundo quer ajuntar. Sabe por quê? É mais fácil falar mal. É mais fácil cancelar. É mais fácil denegrir. É mais fácil colocar o nosso coração para fora em meio às injustiças do que ir para o secreto e orar. Amar e abençoar pessoas que talvez tenham te causado algum mal no passado. O problema no reino de Deus é que infelizmente o povo de Deus está preferindo, ao invés de juntar para formar o caráter de Cristo em nós e nas pessoas à nossa volta, eles querem só espalhar. Espalhar é assim, ó, rapidinho. Ó. E para juntar vai demorar. E tem muita gente aí que se diz crente por aí afora, que está denegrindo. Não é você. E quando alguém fala mal de alguém do corpo de Cristo, ele está falando mal da igreja de Cristo, ele está falando mal da noiva de Cristo. Eu queria fazer um compromisso com você hoje aqui. Eu creio que muitas vezes nós ainda não vivemos coisas ainda maiores com o Senhor, que a gente está perdendo tempo demais com bobagem. Falando mal uns dos outros, cancelando na internet, falando o que nós bem entendemos e queremos. E eu queria fazer um compromisso com você hoje aqui, de que nessa igreja, nesse ministério, as nossas bocas não professam mais fofocas. As nossas bocas não falam mais um a um dos outros. Não tem mais calúnia, maledicência. As nossas bocas são para abençoar e trazer palavras de bênção, orar por aqueles até que não merecem muitas vezes. Mas sabe o que Davi entendeu? Simei era mais alguém que carecia da graça de Deus, mais um filho de Cristo, um filho do Senhor. E quando você fala mal de alguém, você está falando mal de um irmão teu em Cristo Jesus. Você está falando mal da igreja, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Eu queria orar com pessoas hoje aqui, encerrando essa mensagem, dizendo que talvez você está tão cansado, porque na caminhada de manter a credibilidade, você esqueceu que a autoridade é dada por Deus, e você quer garantir alguma coisa. E você produz, buscando a credibilidade, quando a credibilidade ela é dada pelo Senhor. Tentando convencer o Senhor ou as pessoas à tua volta. Tentando convencer você mesmo. E são os atendimentos intermináveis, a agenda que nunca esgota, as tentativas de tantas coisas. Mas você esqueceu que você na verdade é filho de Deus. E não tem que ficar se provando. Você tem só que viver, meu irmão. Eu queria orar porque tem muita gente cansada hoje aqui. Está cansado de apanhar, levar pedrada. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor vai restaurar as nossas vidas. E a gente vai sair daqui hoje não só restaurar, mas aprendendo a lidar melhor com as pedradas que nós recebemos. Se você é uma dessas pessoas que hoje quer ser renovado, restaurado pelo Senhor, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Eu estou aqui de pé porque eu estou exausto, eu estou cansado. É muita coisa, é muita gente, é muita frente. Mas eu não vou permitir que isso me torne alguém que vai começar a murmurar, porque ao mesmo tempo eu continuo orando e clamando para que Deus entregue essa cidade, essa igreja vai ficar pequena em nome de Jesus. Nós vamos ter mais e mais cultos nesse lugar, meu irmão. E vai ser uma bênção. Mas eu quero orar com mais pessoas hoje aqui. Quem sabe hoje, ouvindo essa mensagem, você entendeu que não é só o cansaço, mas que o Senhor pode falar aos nossos corações, mas nós só entendemos a voz dEle quando nós conhecemos a Jesus e o convidamos para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Porque se isso não acontece, a gente lê a palavra dEle, mas não entende. E a Bíblia se torna simplesmente um livro histórico. A Bíblia só se torna um livro vivo quando temos o Espírito Santo de Deus habitando a nossa vida, quando convidamos a Jesus para ser o Senhor e Salvador das nossas vidas.
E se essa é a tua vontade hoje aqui, sai daqui hoje não mais tão cansado, acompanhado pela presença do Senhor, pela resto da tua vida, entendendo as direções do Espírito para você. Eu queria que você fizesse uma oração junto comigo no teu lugar. É você e Deus. Não é algo emocional, é extremamente racional. É uma mudança completa. Eu queria que você no teu lugar fizesse essa oração, se essa é a tua decisão, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Eu me arrependo pelos meus pecados, Deus. Eu não quero mais andar sozinho e tão esgotado. Eu quero pedir que o Senhor me acompanhe todos os dias da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero poder caminhar contigo cada dia. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu queria pedir para você levantar a mão onde você está. Eu quero só orar com você terminando esse culto. Onde você está? Amém, ali atrás, amém. Quem mais? Quem fez essa oração? Só levanta a mão. Ali em cima, amém, 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 amém aqui no meio. Amém aqui no meio, amém, amém, amém. Tem mais gente? Amém, 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 amém. Ali em cima também, amém. Glória a Deus. Amém. E sabe, caminhar sozinho é muito difícil. Eu queria fazer um desafio para você. Chamar esse povo que está aqui junto comigo, líderes aqui da nossa igreja. Eles querem simplesmente te dar um abraço e orar por você. E eu queria chamar você para vir aqui à frente junto comigo. Nós queremos orar por você. Você que levantou a mão, se você veio com alguém, está junto com alguém, junto contigo aí, que é ou não é da igreja, pode trazer a pessoa junto, não tem problema. Eu queria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar junto com você, terminando esse culto. E logo depois, eles vão fazer uma oração por você. E se você quiser, vão se colocar à disposição para caminhar contigo por um tempo. Porque entender os escritos da palavra não são fáceis. E alguém que já está mais tempo na caminhada ajuda a gente muito nisso. Você que levantou a mão, onde você está? Vem para cá. A gente quer só orar com você, terminando esse tempo. Pode vir. Pode vir para cá. Tem mais gente. Pode vir. Só queremos fazer uma oração com você. Logo depois vamos encerrar esse culto, esse tempo também. Pode vir, procurar uma das pessoas que está aqui à frente. A gente vai te abraçar. A gente quer orar com você. Se você quer confessar algo, abrir alguma coisa da tua vida, pode fazer também, sem problema. Pode vir para cá. Mais gente. Amém. Pedir mais alguns líderes que estão aqui na igreja puderem me ajudar a gente também aqui, ou mais umas pessoas que estão sem ninguém. Por favor, pode chegar para cá também, para a gente orar junto. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, que a tua presença ela é real, Pai. Ela fala aos nossos corações, Deus, e nós queremos sermos conhecidos como a tua palavra fala, Pai, pelo amor. Nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, que não haja mais fofoca, que as pessoas não falem mais mal uma das outras, que nesse lugar e fora daqui, o teu povo não tente mais passar por cima de ninguém, Pai. Tudo aquilo que você tem para fazer na vida de cada um aqui está guardado em Cristo Jesus. Deus, nem sempre é fácil para nós, na nossa humanidade, receber tanta pedrada por aí. Mas, Pai, tira a nossa humanidade, fortalece o nosso espírito, para que possamos revelar Cristo todas as vezes em que formos insultados, maltratados, perseguidos, caluniados. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa igreja e o teu povo possa ser conhecido pelo amor, Deus. Amamos até quem fala mal da gente. Que coisa maluca, Senhor. Mas é isso que a tua palavra nos ensina. Queremos amar, Deus, e amar, e orar, e interceder, dar presentes e abençoar aqueles que humanamente não merecem, mas espiritualmente são os que mais carecem, Pai. Deus, tem pessoas aqui que hoje foram lembradas pelo teu Espírito de áreas pesadas do passado, Pai. Eu quero pedir agora por ousadia e coragem do teu Espírito, para que elas possam terem essa ousadia de resolver cada uma das pendências do passado, para que o passado não venha mais afetar o futuro de maneira alguma, Pai. Pessoas que estão sendo aprisionadas por Satanás, por causa do passado, de coisas obscuras que viveram ou sofreram.
A cena que eu vejo agora, Deus, são de cadeias sendo libertas nesse lugar, Pai. Correntes caindo em nome de Jesus. Pessoas que eram escravas do pecado não vão ser mais escravas em nome de Jesus. Em Cristo há liberdade na vida de muitos aqui hoje. Em Cristo há liberdade, plena liberdade, liberdade de escolha em nome de Jesus. Oh Senhor, já posso ouvir o som das cadeias caindo, Pai. As correntes sendo deixadas de lado, Deus. O inimigo saindo em retirada, Pai. O povo de Deus não vai mais ser escravo, Pai. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, Deus. Nos visita, Pai. Nos visita, Deus. Derrama, Pai. Derrama na Tua presença, Deus. Nos dá, Deus, essa cidade, Pai. Mas começa nos nossos corações, na nossa vida, Pai. Renova agora as nossas forças, Deus. Tira todo o cansado, todo o cansaço. Saímos aqui hoje renovados pelo Teu Espírito, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.